Bom dia, meus amigos, tudo bem? A palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos, capítulo 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que, em si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Meus amigos e meus irmãos, estamos diante de um texto que memorável, como diz a própria palavra, e o próprio Senhor Jesus, nessa ocasião desse jantar, ele pediu para que viesse a ser lembrado e anunciado o que esta mulher fez para com ele. Estava tendo um jantar, como diz a palavra de Deus, em Betânia, e ele estava na casa de um certo homem chamado Simão, e este era leproso. E diz a palavra de Deus que Jesus, quando estava ali, esta mulher, ela quebrou um vaso de alabastro e continha unguento. Isso era muito caro na época e tinha um cheiro muito gostoso, segundo a palavra de Deus, porque exalou sobre aquele lugar. E algo que eu vejo interessante é que Jesus, ele reconheceu o ato daquela mulher como um ato de sacrifício daquela mulher para com ele e de oferta voluntária. Ela fez uma oferta voluntária para com o Senhor daquilo que ela tinha de melhor nas mãos dela. Ela não se importou com que os olhos das pessoas iriam pensar acerca da situação, mas acerca de Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela pegou o melhor e ela ofertou a Deus, ofertou o unguento, um óleo precioso de cheiro suave, onde Jesus ele se agradou muito, porque ela exalou o cheiro sobre aquele lugar, o ambiente ficou envolvido com aquele cheiro, com aquela atmosfera, né, de unguento, e ela ungiu Jesus com aquele óleo, limpou ele com aquele óleo, ele exalou um perfume naquele momento antes da sua morte e se fez memória perante os discípulos que estavam lá, perante o próprio Simão, o leproso que se encontrava naquela ocasião, porque a casa era dele, e ela fez uma boa ação, como diz a palavra de Deus, para com o próprio Senhor Jesus. E toda boa ação que nós prestamos a Deus, que nós fazemos de coração, com intenção sincera diante de Deus, por amor ao Senhor, o Senhor lhe recompensa. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, que tudo que nós fazemos para Deus, o Senhor há de recompensar a cada um de nós. A cada um de nós seremos recompensados pelo Senhor por tudo que nós prestamos em devoção sincera
para Deus, porque o Senhor é um Deus galardoador daqueles que o buscam. E essa mulher, ela teve um dia memorável diante de Deus, diante de Simão, o leproso, e diante dos seus discípulos. Alguns deles estavam diante daquela situação, como diz a palavra de Deus, molestando aquela mulher, porque se fez isso com todo esse unguento, porque podia vender e dar o dinheiro aos pobres. Mas o Senhor, Ele conhece o coração do ser humano. Diz a palavra de Deus que o homem, ele vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração, e Ele viu diante daquela situação o profundo, o escondido, o íntimo daquela mulher. Ele percebeu e ele testificou a intenção verdadeira, sincera e de amor para com Jesus. E Jesus recompensou ela com certeza, pois o galardão dela já está contado lá no céu. E nós estamos hoje ministrando essa palavra, anunciando esta verdade, que o Senhor, Ele é um Deus que não despreza a atitude do ser humano, mas Ele recompensa aqueles que têm amor à sua obra, aqueles que têm amor a Cristo, aqueles que têm amor ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.